Abre a tua Bíblia, você que tem a sua Bíblia, e eu creio que vai também passar no Data Show ali. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 11. Mateus capítulo 4, versículo 1 até o 11. E parafrasear o texto, fica aberto aí em Tiago capítulo 4, versículo 7. Amém? Mateus capítulo 4, versículo 1 até o 11. E depois Tiago 4, 7. Amém? Vamos lá então? Preste atenção na leitura nessa noite, que diz assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, Satanás, disse: se tu és o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem ou sejam feitas em pães. Mas ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ele dará ordem aos teus anjos ao teu respeito, em suas mãos te susterão, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou em um monte altíssimo, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: todas estas coisas te darei, se prostrar-me e me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram anjos e o serviram. Tiago capítulo 4, versículo 7, parafrasear o texto. Vamos lá, Tiago capítulo 4, versículo 7, parafrasear o texto. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Glória a Deus. Irmãos, quero ser bem sucinto aqui nessa noite. O texto que nós lemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, fala da tentação de Jesus. Se você for ler em Marcos, também vai falar da tentação de Jesus. Se você for ler no Evangelho de Lucas, também vai falar da tentação de Jesus. As visões dos evangelistas são muito diferenciadas, mas os que centraliza e o que dá muita notoriedade a esse texto é Mateus no capítulo 4. A Bíblia diz que João está batizando no Rio Jordão. João, o precursor, o que prepara o caminho. João, a mensagem de João, preste atenção, é uma mensagem confrontadora. A mensagem de João atraía muitos para ouvir a sua pregação, e a pregação dele era um pouco confrontadora, ao ponto de chegar as pessoas dizer, chamando eles de cobra, dizendo ele, raça de víboras.
Quem vos induziu a ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, porque está posto um machado sobre a raiz da árvore, e a árvore que não der fruto, ela será cortada e lançada ao fogo. Essa era a pregação de João. João está pregando e ao mesmo tempo ele também está afirmando algo. Ele diz assim: e eu realmente batizo com água para arrependimento, mas vem alguém depois de mim, é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, glória. João está dizendo: olha, eu batizo com água, mas está vindo um aí que eu não sou digno de tirar a sandália dos seus pés, mas ele vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. João pregando, de repente ele para e vê o Cordeiro de Deus vindo até ele para ser batizado. Agora ele não chama mais de cobra, agora a mensagem dele não é a raça de víbora. Ele olha e vê o Cordeiro e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Jesus vem, é batizado por João Batista. Quando João batiza Jesus, o texto diz que o céu se abre. Uma coisa que eu entendo: a mensagem que tem o Cordeiro de Deus, sempre o céu vai se abrir. Eu acredito nessa noite, sem demagogia, sem ser chargão de pregador. Quando a mensagem tem o Cordeiro de Deus, a evidência do céu se abrir sobre a Shekinah e a glória de Deus manifestar nesse ambiente. Pode aplaudir, se você quiser aplaudir, pode aplaudir, irmão. A mensagem que tem um Cordeiro de Deus, o céu se abre. Agora o Espírito Santo vem com uma forma corpórea. Ele vem como numa pomba e repousa em Jesus. A mensagem que tem um Cordeiro de Deus, o Espírito Santo também se encarrega de vir agora batizar. Jesus, agora depois que ele é batizado, preste atenção, ele sai do batismo e a Bíblia diz, preste atenção nisso, depois de ser batizado, Jesus vai ser levado pelo deserto, levado pelo Espírito Santo a ser tentado no deserto. Irmãos, por que muitos não permanecem depois do batismo? Porque o que eu entendo é que quando Jesus termina de ser batizado, ele já vai ir pelo deserto para ser provado, para ser tentado. Se Jesus passou por isso, por que nós vamos ser imunes a isso? Porque muitos irmãos não permaneceu, porque teve uma mentalidade: eu batizei e agora está tudo certo, eu batizei e agora não tem problema, eu batizei e agora não tem dificuldade. E a gente infelizmente ouvimos alguns evangelhos pregando isso, alguns sermão dizendo isso. Desculpe te dizer, todas as vezes que batizamos junto com o pastor Dejaí, ele nunca disse para você que depois que você batizar vai ser mordomia, depois que você batizar vai dar tudo certo. Não, vai ter confronto, vai ter dificuldade. Sabe por quê? Porque você está contramão do mundo. Você decidiu ser uma nova criatura. Quem é nova criatura nessa noite? Aleluia. Agora, quem é nova criatura não está imune às tentações dos dias que estamos vivendo. E a Bíblia diz que Jesus vai ser levado pelo Espírito para ser tentado. Quando fala de tentação, nós vemos tentações humanas. Vem muito de uma palavra de clareza de coisas humanas. Tentações humanas. Tem tentação que o homem procura, tem tentação que o homem vai atrás dela. Mas a Bíblia diz que Jesus não procurou a tentação. Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. Eita. Ele foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. Irmãos, quanto mais você é cheio de Deus,
Quanto mais você viver uma vida diferenciada, quanto mais você viver uma vida separada e santa, você não estará imunes a tentações. Pelo contrário, quanto mais busca, quanto mais intensidade, quanto mais fidelidade a Deus, mais tentação vai vir, irmãos. Nós temos que entender isso. Jesus não foi imune de passar por tentações, nós também vamos passar. Mas eu quero pregar baseado em um tema nessa noite. Eu gosto de pregar muito sobre tema, e o tema dessa noite da palavra é triunfando nas tentações. Eu não tenho esse costume, mas você vai falar para o teu irmão do teu lado, vai dizer para ele assim: você pode dizer, vai triunfar nessas tentações. Pronto, você falou, mas falou sem convicção, porque alguém só precisa de ouvir só isso no culto hoje. Às vezes nem precisa de um pastor vir pôr a mão, nem bater o pé, falar em línguas. Ele só precisa de ouvir isso. Então diga para ele assim: você vai triunfar nessas tentações. Amém? Então vamos para o deserto? Eita! Ou poucos disseram glória a Deus. Então vamos para o deserto, porque tem deserto que o homem entra porque ele quer, mas tem deserto que Deus leva o homem para ser provado. Oh, glória. Quando eu falo do homem, não estou falando somente de, como diz aí, machismo, não. O homem é a mulher também. Então tem deserto que Deus leva o homem para ser provado, mas tem deserto que pessoas procuram. Deixa eu explicar. Tem pessoas, irmãos, que andam de qualquer jeito, aí compra, não paga e tantas outras coisas, aí fica falando: estou provado, estou no deserto. Não, você entrou para o deserto, mas tem deserto que Deus manda o crente para ir, e todo deserto que Deus manda um crente, sempre haverá provisão. Oh, aleluia. Deus nunca vai pôr nós em maus lençóis. Deus, quando permite um deserto na vida de um crente, é porque Ele quer provar, não que Ele tem que provar para você, mas Ele quer mostrar para você que o deserto agora é o momento de você viver um sobrenatural. A gente pergunta para alguns crentes: a paz do Senhor, como é que você está, meu irmão? Estou no deserto. O melhor momento da tua vida. O deserto é o melhor momento da tua vida. Por quê? Porque no deserto, lendo a Bíblia, e você que é leitor da palavra de Deus vai entender que no deserto tem maná, oh glória. No deserto tem coluna de fogo. No deserto Deus manda um ar condicionado do céu, que é a nuvem. No deserto roupa não desbota. No deserto calçado não estraga. No deserto Deus providencia tudo. Levante a tua mão que já tem algo profético para liberar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Não tenha de coitadinho, não se acha pobrezinho. Coitadinho dele. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais provado no deserto do que eu? Não tenha como coitadinho, porque nesse deserto Deus está dizendo: eu estou preparando tudo, eu estou movendo tudo, eu estou entrando onde você não entra, eu vou onde você não vai, eu trabalho no que você não pode trabalhar. Oh, glória. Eita, segura aí que nesta noite eu estou sentindo um mover aqui tremendo de Deus. Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. Irmãos, agora nesse deserto, a Bíblia diz que ele está jejuando 40 dias e 40 noites. Olha que coisa fantástica aqui. E ele teve fome. Ele teve fome. Necessidade humana. E nesse momento da necessidade humana, porque quando nós temos uma necessidade humana, às vezes os intempéries da vida tiram os nossos pés do chão.
Às vezes as necessidades humanas faz nós sair do foco, faz nós sair do propósito. A Bíblia diz que quando ele teve fome, de repente ele veio. Não é o Espírito Santo, quando ele recebeu, quando o Espírito Santo veio sobre ele lá no Jordão, não, veio o acusador. Ele esperou o momento da necessidade. Irmãos, o inimigo sempre vai querer habitar no lugar da tua necessidade. Eu vou dizer de novo: o inimigo sempre vai querer habitar no lugar da tua necessidade. Ele sabe que no lugar da tua necessidade você se encontra vulnerável. Ele sabe que no lugar da tua necessidade há um problema que você pode se render, se entregar. A necessidade de Jesus como homem agora é o que? Teve fome. E nesse momento da necessidade vem o inimigo. Olha agora o encontro de Jesus e Satanás. Jesus está o verbo encarnado e Satanás vem. E quando ele chega, ele vê a necessidade de Jesus. Olha que ele vai dizer na necessidade de Jesus. Preste atenção. Ele diz assim: e quando veio o tentador, disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pão. Quando chega essa necessidade nossa, infelizmente, nós não estamos imunes a isso. Nós vamos passar por essa tentação. De que jeito? Se tu és filho de Deus, por que essa enfermidade? Se tu és filho de Deus, por que essa porta não se abre? Se tu és filho de Deus, que você diz que é filho do papai, por que esses interpérios na tua casa, na tua família? Ele sempre vai querer colocar no momento da carência, o momento melancólico, aonde eu me sinto não amado, aonde eu me sinto até reprovado, porque está dizendo assim: se tu és o filho do pai, o pai não deixaria você passar fome. Eita. Se tu és o filho de Deus, ele não permitia que você perdesse um dedo. Eita! Se você é filho de Deus, Deus não permitia que você sofresse um acidente. Está agora acamado assistindo um culto online e dando glória a Deus. Rafael, se tu és o filho de Deus, por que ele permitiu isso? No momento da carência, o adversário vem na minha necessidade querendo me reprovar diante do Pai. Mas eu quero te dizer uma coisa: todas as coisas cooperam para o bem, para o bem daquele que ama Deus. Eita, eu estou cheio de Deus nessa noite. Eu estou pregando para crente que ainda nem chegou no deserto, mas eu estou pregando para crente que já está no deserto. O intempério está difícil, e nesse momento de você estar vulnerável, você está ouvindo voz dizendo: cadê o teu Deus? E sabe qual é o problema? Segura o relógio aí, para relógio. Sabe qual é o problema? Que nesse momento precisamos do apoio familiar e não encontramos. Esse momento precisamos de alguém. Não que a gente somos movidos a alta ajuda humana, mas tem momentos da carência que precisamos só de uma palavra, como Ana vai ao templo e de repente ela ouve uma palavra do sacerdote dizendo: vá em paz, e o que o Deus de Israel conceda a sua petição. Esse momento nós precisamos que alguém nos abraça. Eu não estou trazendo essa mensagem para você começar a chorar que nem uma manteiga derretida, não.
Mas nesse momento que você está, no momento da necessidade humana, você precisa de alguém que pelo menos manda uma mensagem no aplicativo WhatsApp, dizendo: vai dar tudo certo, Deus está contigo. Infelizmente ouvimos vozes: vai para a igreja e nada acontece, canta na igreja e nada acontece, dizima na igreja, mas vive desse jeito, vive de favores. E infelizmente dentro da nossa casa, às vezes somos reprovados e ouvimos vozes: se Deus te ama, por que você permanece? Se Deus te ama, por que continua desse jeito? Quem está entendendo para dar glória? Vamos lá no Velho Testamento. Jó. Não há homem igual a ele, homem reto, íntegro diante de Deus. No momento dos intempéries, a tua esposa do lado disse assim: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. A tentação que chegou para Jó, e Jó disse: no saí do ventre da minha mãe, e no voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Ele me deu, Ele tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o inimigo tenta de todas as formas, usa os amigos: Jó, você pecou. Jó, você está nessa luta porque alguma coisa está acontecendo. Sempre vão querer jogar culpa nesse momento. Aí Jó disse assim: eu bem sei, Satanás, o meu Redentor, Ele vive. Você pode dizer nesta noite: Ele vive, Ele vai se levantar ao meu favor. Ai, olha, Ele vive, irmão. Deus está vendo essa tentação, Deus está vendo esse intempério, mas Deus está dizendo: espera um pouquinho. E sabe o que nós aprendemos aqui? Que agora Jesus vai vencer o diabo no deserto. Jesus não vai vencer o diabo na cruz. Na cruz, vou deixar essa mensagem lá para frente. Tem mais outra coisa para ser resolvida. Primeiro Ele vai resolver isso. Se tu és o Filho de Deus, pega essa pedra, transforma em pão. Olha Jesus. E eu já ouvi alguns pregadores, e eu já preguei isso e já mudei também a minha postura, que Jesus venceu o diabo com palavra. Jesus não precisava de provar para o diabo palavra, porque Ele é o verbo. O diabo não pode com a palavra, irmão. A Bíblia diz que desde o princípio ele conhece a verdade e nunca se firmou na verdade, mas ele vai querer distorcer a palavra. E nós vamos ver aqui na tentação que Jesus passou. Ele diz: transforma essa pedra em pão. Olha Jesus, está escrito. Ele não está trazendo mais um jargão de pregador. Ele não está dizendo terra, terra, terra. Ele não está trazendo algumas coisas que as pessoas começam daqui a pouco imitar, que a pessoa fala, terra seca e outras coisas. Ele não está falando um bom livro. Ele não está falando de uma boa exegese, de uma boa hermenêutica. Ele não está explicando, irmão, alguma coisa do judeu lá que tem um livro e tantos outros. Ele diz assim: está escrito. Está escrito. Eu não inventei, eu não coloquei para ter a sensação do momento, mas está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus está falando para Satanás: você está vindo com recurso da terra, você está vindo querendo para que eu agora satisfaz o desejo da terra, mas eu venho com palavra do alto, dizendo que só do céu que tem alimento, que só do céu tem palavra, que só do céu é o meu alimento, que é só do céu que sacia a minha alma. Glória a Deus. Estou sentindo Deus aqui, irmão.
Porque está falando não só de pão. O inimigo está apresentando uma comida carnal. O inimigo está apresentando a Jesus um banquete carnal. E sempre o banquete carnal vai querer nos atrair. Então nós vamos vencer esse deserto. É esse banquete carnal. Segura aí. Cuidado com esses banquetes carnais. Sabe quem eu lembro? Eu vou bem rápido aqui. Daniel capítulo 1, preste atenção. Fica ligado aqui, fica na fiação, fica ligado. Daniel capítulo 1. Todos os nobres, todos os hebreus, homens bonitos, formosos, estavam Ananias, Misael e Azarias e Daniel. Todos eles lá, exilados na Babilônia. De repente, do nada, alguém vem com megafone. Hoje, o rei está dando banquete, comida, iguarias, manjares, vinho do rei, 3 anos. Quem quiser, pode sentar na mesa, pode comer desse pão. Daniel, irmãos, passou por essa tentação também. Ele não foi influenciado. Era o momento dele agora receber uma oportunidade de comer comida reais. Eles chamam teus amigos à parte. Eu quero amigo assim, pastor Daniel. Eu quero amigos assim, que chega e diz assim: eu não vou me contaminar. Essa comida não é minha. Esse alimento não é para mim. Eu vou manter fiel ao Senhor. Não vou querer da mesa do rei Nabucodonosor. Daniel não se alimentou desta mesa. Eu me lembro também que quando Jezabel, filha de Etibaal, ó mulher, Satanás puro na vida desta mulher, casa com o rei Acabe, ela poderia ser uma crente, ela traz idolatria para Israel, e quando ela traz idolatria, ela vê os profetas e diz assim: olha, comem na minha mesa, coma do pão que eu estou dando, se delicie, se saborie do vinho, da bebida, coma, profeta, porque eu estou dando um banquete. E os profetas comem dessa mesa, e na hora deles pregar a palavra, a verdade, a profecia, é de: se está na minha mão, prega o que eu quero. O inimigo sempre vai querer colocar algo e tirar algo, e algo que é muito tremendo da nossa vida. O inimigo sempre vai querer colocar algo para você, vai aproveitar o momento vulnerável, o momento da carência humana, para te entregar algo, mas para tirar valores de você. A Bíblia diz que ele vem, João 10:10, ele vem para roubar, matar e destruir. Por que o inimigo quer oferecer pão para Jesus? Porque ele sabe que no momento da carência que Jesus precisava, olha o texto, Jesus teve fome, Jesus chorou, Jesus se sentiu praticamente desprezado pelo Pai. Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Ele teve as mesmas tentações humanas. Quem está entendendo para dar glória? Está falando. O inimigo sempre vai querer colocar um banquete, mas diante desse banquete, ele não vai querer tirar o teu carro, ele não vai querer tirar, irmãos, a sua casa, ele não se preocupa com isso, ele quer tirar princípios, valores, e os valores hoje, irmãos, o que mais precisa dos princípios, dos valores, não é só dentro da igreja Shekinah, não é só cantar, não é só tocar, não é só pregar, não é ser líder só de um GPS, os valores que ele quer tirar é dentro da tua casa, porque está vindo uma geração que tem que ser influenciada pelos pais, porque hoje na escola está preocupante, nós não sabemos se nossos filhos voltam vivos. Hoje em qualquer lugar, princípios de valores, valores inegociáveis, não troca valores de Deus por um pedaço de pão do pecado. Os irmãos estão olhando para mim com um olho tão grande nessa noite. Tentações, irmão.
E nós não estamos imunes a isso. Se eu perguntar, alguém já resistiu à tentação, irmão? Ninguém é super aqui. E não estou dando ênfase a você se entregar à tentação, mas eu estou trazendo uma palavra nessa noite para você triunfar sobre ela. A igreja vai triunfar sobre a tentação. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Ah, irmão, como é bom se alimentar da palavra. Faça teu devocional em casa. Eu posso dar uma puxada de orelha hoje? Posso? Ô irmão, não lê só a Bíblia aqui no culto. E quando manda você abrir a Bíblia, você está lá em Apocalipse, nós estamos falando em Gênesis. Falta da intimidade, falta de saber manusear essa arma, essa palavra. Se alimente dela. Acorde cedo, vai para um devocional, vai para uma oração, vai ler a palavra, se alimente dela, porque você não só vive de pão da terra, mas você precisa do pão da palavra do céu. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha só, o inimigo não desistiu. Então o diabo levou na cidade santa, colocou no pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito. Olha quem está citando a Bíblia agora. Olha quem está falando de palavra. Porque está escrito assim: que ele dará ordem aos teus anjos ao teu respeito, em suas mãos te susterão, para que nunca tropece com o pé em alguma pedra. Sabe o que ele está citando aqui? Salmos 91, verso 12. Por favor, sonoplastia, coloque para mim lá, Salmo 91, mas vai no 11 e no 12, porque ele só diz. Mas olha só que está escrito, Salmo 91, verso 11 e 12: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guarde em todos os seus. Ele está falando de pedra. Verso 12: e ele te susterão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedras. Ele só está falando que terá fidelidade, porque ele vai te sustentar para não tropeçar em nenhuma pedra. Mas ele não está falando o contexto, que está dizendo que ele te sustentarão quando você estiver no caminho. Ou seja, se a igreja estiver no caminho, nenhuma arma forjada prosperará. Se a igreja estiver no caminho, ela não vai cair, pedra nenhuma vai ficar na frente dela, porque Deus aplai nos campos, Ele limpa. E outra coisa, se o inimigo vier sobre a tua vida uma vez, por 7, ele vai ter que sair, porque a igreja está no caminho, continua no caminho. Eita. Ele te ordenará para que não tropece em uma pedra. Sabe o que ele está dizendo para Jesus? Pináculo do templo, ó. Ele faz assim. Leva Jesus no pináculo do templo. Tenta conjecturar junto comigo aqui. Ele, Jesus, diz assim, ó: vai, cai abaixo. Se cai para baixo, porque você tem uma palavra, que se você cair para baixo, vai ter um anjinho te segurando. Jesus não nos ensinou a ter uma fé louca. Satanás está dizendo para Jesus ter uma fé louca. A igreja não tem fé louca, a igreja tem fé bíblica. Eita glória! A igreja não tem fé louca. Fé louca, sabe o que é? Alguém pegar com uma cobra e ser picado e morrer no púlpito. É fé louca. Mas não ando pela vista, ando pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não quer você uma fé louca. Uma vez, irmão,
Eu vi uma fé louca de alguém, não estou criticando. Ele catou toda a dívida dele, pastor Dejair. Eu acho que eu vou tentar fazer isso. Colocou lá na porta do banco e disse: vai pagar minha conta. E disse que pagou a conta dele. Eu sei que há casos e casos, irmão. Você quer ver uma fé bíblica? Abraão, vai lá, filho. Vai lá, porque você já disse que eu vou providenciar o cordeiro. Então você disse uma palavra, você está debaixo de uma palavra. Então o que você disse, eu me comprometo com a tua palavra. E quando ele chega lá, antes dele sacrificar Isaac, Deus providenciou o que ele precisava. Fé bíblica. Cuidado que nós andamos assistindo, cuidado que nós estamos vendo, para depois não querer trazer, agregar para a igreja, e querendo que a igreja adapta alguns costumes, algumas coisas de heresia, algumas superstições. Oh meu Deus do céu, não, a nossa fé não é de loucura. Satanás está dizendo assim: se retira-te abaixo, ou seja, pode cometer suicídio, que o anjo vai te segurar. Oh irmão, pelo amor de Deus, desculpe dizer, se alguém está assistindo, não estou ferindo a pessoa nem a igreja. É um tal de um padre do balão, vai para um lugar pela fé. Cadê o padre? Fé louca. E Deus não nos chamou para ter fé louca. Deus nos chamou para ter uma fé fundamentada, alinhada com a palavra, com a palavra, com a palavra. Se a palavra diz vai, vai. Se a palavra fala fica, fica. Guarda a palavra. Você dá risada, né, pastor Dejair? Oh meu Deus do céu. Quem está entendendo nessa noite? Fé louca, Deus não quer nós com uma fé louca. Anderson, só um pouquinho. Eu não preciso, e nem preciso ouvir algumas pregações, algumas teologias, que a mulher tem que ungir a cueca do marido e põe debaixo do travesseiro para ele ser crente. Eu não preciso de pegar uma rosa vermelha do amor. Eu vou na palavra. E se eu precisar de amor para o meu casamento, vai Cantares de Salomão. Deixa eu tomar vinho na sua taça. E aí vai. Não precisa disso. É uma fé louca, mas a fé na palavra é fundamentada. Eu não erro. Jesus disse: erra o homem por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. O povo perece por falta de conhecimento. Pode soltar, Anderson. Quem está entendendo para dar glória nessa noite? Quer ganhar teu esposo para Jesus? Quer ganhar tua esposa para Jesus? Vão para a oração. Tenha testemunho. Para de sair daqui e falar mal da esposa do pastor. Para de sair daqui e falar mal da esposa, falar mal do esposo, do obreiro. Vai crente, porque tem alguém vendo o teu testemunho, a tua palavra, a tua atitude. Seja crente. Quem está entendendo nessa noite? Está meio dolorida a palavra hoje, né, irmão? Retira-se abaixo. Se joga-te abaixo. Você não é filho de Deus? Você não é filho de Deus? Essa você vai dar risada também. Eu vi um vídeo de uma pessoa que foi no posto para abastecer gasolina, abastecer o carro. Ele não tinha dinheiro, sabe o que ele fez? Ele deu um monte de papel branco e disse que era nota de 50. E o ímpio dá uma olhada e diz assim: esse crente é doido. Irmãos, nós somos o povo mais inteligente. É por isso que Paulo diz: apresentai vossos cultos, o vosso corpo que é santo e agradável, que é o vosso culto racional. O que é racional? Inteligente. A igreja é inteligente. Você é inteligente, irmão. Irmãos, eu não sei porque meu patrão me ponhou para orar para a empresa todo dia agora. Eu lembro, eu já trabalhei aqui faz muitos anos, quando era a empresa chamada Ideia Fina. O dono desse prédio eu te conheço, que é o Nelson Maboche e a Matilde. Um dia me pediram para orar aqui, irmãos.
Eu novo na fé, eu comecei, Jesus, queima a máquina, queima a roupa, queima meu patrão, queima o funcionário. Eu fui orando assim, terminei de orar, o povo ficou olhando para mim assim. Aí Paulo fala, quando eu era menino, eu tinha atitude de menino, mas depois amadureci. Está na hora de amadurecer, rapaz. Está na hora de sair dessa meninice. Ai, ninguém olha para mim. Que dó. Ai, não me chama para pregar. Por que só ela? Sabe aquele espírito de vitimismo? Todo mundo está condenando na igreja. Amadurece. Não tem uma fé, irmão, uma fé louca. Ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja ovelha no curral, nem que haja fruto, todavia eu no Senhor me alegrarei. Oh, glória ao nome do Senhor. Olha só que o diabo vai falar para Jesus, irmão: se atira-te abaixo, porque está escrito. Eu sei Bíblia, conheço Bíblia. Está escrito, Jesus. Agora Jesus vai dar um show de hermenêutica no diabo. Eita, irmãos, não pode deixar isso aqui, pelo amor de Deus. Jesus vai dar um show de hermenêutica em Satanás. Ele diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Ele está dizendo, eu não preciso de tentar Deus, eu não preciso de fazer que Deus faça, provar, não precisa de querer provar Deus. Eu sei que a Bíblia diz, provar e vede como o Senhor é bom, eu sei, mas não precisa Deus. Se o Senhor, olha só, eu já ouvi oração de crente assim, Deus, se o Senhor não fazer, eu saio do culto. Deus, se o Senhor não fazer, eu paro com isso, eu largo o ministério, eu paro de cantar. Se você não quiser, Deus levanta outro, mas a obra não para. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu vou terminar. Agora o diabo entra no que ele quer, e aqui eu paro. E novamente ele perdeu com a palavra do pão, perdeu com a palavra da obediência, que ele não deve tentar o Senhor, Deuteronômio 6,16. Agora ele vai novamente mostrar para Jesus toda a glória, reino, tudo. Ele fala assim, tudo isso eu te darei, Jesus, tudo isso é teu, é para você, o reino que foi me dado. Olha o que ele diz, e a Bíblia diz que o mundo já é do, ele disse assim, já é me dado, tudo isso eu te dou, mas tem uma coisa, e é isso que eu quero, que eu queria, lá em Ezequiel, que fala que ele era um querubim ungido, e ele disse, subirei acima e adorarei. O inimigo vai querer tirar uma coisa que a igreja não pode perder, e hoje o irmão Antônio me inspirou a pregar isso. O inimigo quer que agora Jesus fala para Jesus assim, tudo isso eu te darei, a terra, tudo, se prostrares e me adorares. Ele está dizendo, eu vou te dar o mundo, por favor. Sonoplastia, está crente? Salmo de número 24. Ele está falando para Jesus, eu estou te oferecendo o mundo, a terra, todos os reis, todos, é para você, se você me prostrar. Aí o Salmo 24 vai dizer assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Já é do nosso Deus, irmão.
O diabo está dizendo: eu vou te dar o reino, eu vou te dar o mundo, eu vou te dar a terra. E Apocalipse disse que todos os reinos dessa terra, todos os reis, ele será tomado, será no governo do nosso Deus. O Senhor manda, ele é Senhor da terra, e feliz é a nação cuja Deus é o Senhor. Oh, glória. Bom, Senhor, preste atenção, eu vou terminar. Você está necessitado de pão. Você precisa de provar a tua fé, porque se tu és o filho, ele sempre vai querer reprovar Jesus. Mas se a gente for ler no Mateus capítulo 3, a voz que vem do céu, como um trovão, a voz fala assim: esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Ó, foi essa voz que veio do céu: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Agora o diabo na tentação, ele está dizendo: tu és filho? Tu és filho de Deus? E sempre isso vai vir, irmão, para nós entender, buzinando na nossa orelha: tu és filho? Por que teu marido largou de você? Tu é filho? Por que o teu filho está dessa forma? No mundo, no pecado, na droga. Você não é filho? Sempre ele vai querer fazer isso. Tu é filho? Aí ele diz assim para Jesus: se prostra, me adora. Você está carente, já que você precisa de pão, já que você precisa ter uma fé meia louca, então agora só se prostra para me adorar. Aí Jesus diz assim para ele, e eu termino. E Jesus disse: vai, Satanás, porque de novo está escrito: tu adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. O convite da igreja Shekinah nessa noite é essa: adorará somente ao Senhor, e só a Ele servirá. Irmãos, não vai ficar triste com isso não. Mas alguém falou para mim assim: você vai naquela igreja do leão? Falei: vou. Mas vocês adoram o leão? Adoramos. Mas que leão? O leão da tribo de Judá. Não vem querer distorcer coisa para colocar coisa na minha cabeça, não. Nós não viemos adorar leão aqui, não, irmão. Nós não viemos colocar leão para ser adorado, mas nós viemos adorar aquele que deslatou os 7 selos, aquele que venceu, aquele que está sentado à direita de Deus Pai, o leão da tribo de Judá, ele que venceu. Só quem veio adorar ao leão da tribo de Judá nessa noite, glorifica, exalta o nome do Senhor. Eu não vim adorar outra coisa a não ser o Senhor, meu Deus. Desde o começo ele vai querer tirar a adoração do homem, irmão. Caim e Abel, lá no deserto, quando Moisés não volta, sabe quantas horas faltava para Moisés descer do monte? 5 horas para Moisés voltar do monte pleno. Mas Deus intervém e fala assim: Moisés, desce, porque já estão adorando outra coisa. Desce, porque esse povo não sabe a quem adorar. Aí quando eu vejo isso, e eu termino e fecho a Bíblia, Jesus está conversando com uma pecadora, com uma mulher samaritana da cidade de Sicar. Jesus está passando, e olha o evangelista João, ele é muito detalhista, é tão bom esses detalhes da Bíblia. E era necessário passar por Samaria. Os discípulos foi comer pão, estava precisando das coisas humanas, necessidade humana, porque, irmão, todos nós precisamos de comida, não é verdade? Se você está jejuando e consagrando, glória a Deus. E ó, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Daniel, porque o pastor Daniel no domingo retrasado ele falou: irmãos, se a igreja levantar um jejum, consagrar, vocês vão ver o que Deus vai fazer. Irmãos, foi difícil, hein? Se levantar de manhã, cortar aquele pãozinho cascudinho com manteiga e café, Jesus, manhã inteira em consagração. Aí nunca mandou ir comprar pão, mandaram ir comprar pão, a empresa mandou comprar pão, chegou na padaria, aqueles bolo, aqueles pudim. Jesus, você dá risada que não é com você, crente.
Aí fechamento do mês, alguém fala: ô José, vai ter a festa do aniversariante do mês. Pastel, bolo, aquele guaraná que está na mesa dos crentes. Se o Rafael tivesse aqui, ia falar: eita glória, estou com saudade. Consagrando, jejuando, e Deus moveu coisa. Olha Jesus está falando para ela. De repente os discípulos vão comprar pão. Aí vai ter Jesus e a mulher. Aí Jesus conversa com ela: me dá água, que eu já derrubei até minha água. Me dá água. É como tu sendo judeu, pede beber a mim, que eu sou mulher samaritana. Aí Jesus falou: agora é a hora. Olha só, presta atenção, termino. Ou melhor, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Agora é a hora. Agora é a hora, irmão. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para Shekinah aqui. Pega isso no teu ouvido, pega isso na tua mente, no teu coração. O Espírito Santo está dizendo para a igreja Shekinah: agora é a hora. Agora é a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Porque o Pai procura tais assim que há. Porque Deus é espírito, importa que quem adora, adora Ele em espírito e em... Aí a samaritana pergunta para ele assim: vocês falam que tem que adorar em Jerusalém, uns falam que tem que adorar aqui no Monte Gerezim. Aonde tem que adorar? Na onde? Deixa eu te pegar aqui. Eu vou adorar no trabalho, eu vou adorar na fila do mercado, eu vou adorar na fila do banco, eu vou adorar, eu vou colocar, vou tirar aquele pendrive da sofrência, vou colocar adoração lá. Oh meu Deus, deixa de eu trabalhar do meu jeito. Eu quero adorar a Deus. Aonde tiver, tudo que respira, louve ao Senhor. Eu não vou dividir a glória com outro Deus. Eu quero adorar aquele que vive e que reina para todos sempre. O diabo quer isso, tirar a tua adoração, irmão. O diabo quer isso, tirar o teu louvor. Eu concluo. Lembra do livro de Jó? Quando o inimigo vai lá e apresenta: vem de rodear a terra, ela, tal, eu falei em línguas e tal, aquela coisa. Aí ele vai agora tentar Jó. Primeira coisa que ele toca, ele vai nos gados, nos animais de Jó. Por quê? O texto diz que Jó levantava de madrugada e sacrificava. Aonde o inimigo quer tocar? Na tua adoração. O inimigo quer tirar o louvor que está na tua boca. Estava conversando hoje com a minha filha. Os intempéries. Não sei se aconteceu isso com você. Você está indo para o culto, vai se arrumar. Daqui a pouco acontece uma tribulação. Do nada, não é verdade? O menino chorando, o carro. Aí, irmão, vem me buscar, acabou o combustível. Irmão, que estragou o carro, aquela coisa. Tudo os intempéries. Aí a esposa: meu Deus do céu, aquele intempério para ir para o culto. Por quê? O inimigo quer tirar o quê? A tua adoração. Porque Salmo de número 51, versos 17: há um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus, porque o sacrifício para Deus é um coração quebrantado. Talvez você veja aqui, tem necessidade, como nós oramos para o nosso irmão Eduardo e tantos outros aqui, está com o coração quebrantado, mas Deus está dizendo: é um coração sensível para um sacrifício no altar do Senhor. Se coloque de pé para mim parar de pregar nessa noite.